Números, capítulo 14, versículo 20. No capítulo 13, aconteceu uma situação definitiva para aquela geração do povo de Israel, porque depois de 2 anos no deserto, eles chegaram finalmente nos limites da terra prometida. E aí o Senhor ele ordena que Moisés escolha um representante de cada tribo e 12 espias vão na terra prometida para investigarem essa terra e talvez já voltarem para definir suas estratégias de guerra, como que eles tomariam posse dessa terra. E quando esses 12 voltam, 10 voltam profundamente desanimados. Deus se equivocou, não é para nós isso. Inclusive era melhor a gente ter ficado no Egito. Pelo que Deus nos prometeu, não tem como nós tomarmos posse disso. E Josué e Caleb, conhecemos a história, são os dois que falaram, tecla SAP para os dias atuais. Caleb falou, vocês estão doidos? Deus vai entregar esses gigantes para nós como pão. Olha o que Deus é, olha quem Deus é, olha o que Ele fez por nós. Vocês estão preocupados com esses gigantes? E o Senhor Deus então fala com Moisés, como é que esse povo vai entrar? Como é que esse povo vai entrar? Eles não creem em mim. Eu estou falando que eu vou dar, eles não querem. E aqui Moisés então ora, intercede pelo povo, no versículo 20 de Números 14. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, o Senhor falando a Moisés, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como a toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que eu fiz no Egito e no deserto, e todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum desses verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Eu fico tentando imaginar que tipo de figura isso nos serve, porque qual que talvez seja um dos problemas que tenhamos? Às vezes eu olho para a minha vida e eu vejo que eu tenho esse risco. Nós conhecemos bem a história. Aqui no capítulo 1 de Números, quando o povo já está no deserto e o Senhor Deus envia e manda Moisés fazer o censo dos homens que poderiam ir à guerra, ali vai dizer que foram contados mais de 600 mil homens capazes de ir à guerra em Israel. Por isso que alguns estudiosos dizem que mais de 2 milhões de pessoas saíram do Egito com o povo de Israel. Porque os homens acima de 20 anos, capazes de ir à guerra, eram mais de 600 mil. Então, fora homens que não podiam ir para a guerra, todas as pessoas que tinham menos de 20 anos e as mulheres. É muita gente. Mas vamos nos ater apenas a 600 mil homens capazes de ir à guerra. Que quando o Senhor fala, eu vou levar vocês à guerra, mas não se preocupem, eu estarei à frente, e eles falaram, não. Nós fomos contados para ir para a guerra, mas nós não estamos dispostos a ir à guerra. E aí só 2 pessoas de 600 mil pessoas entraram na terra prometida. Se você for parecido comigo, eu às vezes escuto isso, eu penso assim, quem será a outra pessoa? Porque uma sou eu, Qual será a outra pessoa nessa figura? E isso é terrível para nós. É terrível para nós. As Escrituras vão nos dizer que tomar posse do descanso de Deus não é tão óbvio como nós imaginamos. E você e eu adentrarmos na terra do deleite, desfrutarmos de tudo que Deus tem para nós, não é tão óbvio como nós imaginamos. E eu fico fazendo esse exercício, nós já fizemos outras vezes. Tenta pensar num israelita comum, um israelita dessa época,
do deserto. Então, ele cometeu um pecado, ele precisa estar diante de Deus. Então, nós sabemos, pela estruturação do deserto e de como foi feito o tabernáculo, que o tabernáculo levantado entre o povo de Israel ficava no centro da congregação, né? Ficava no centro do acampamento. Ficavam 3 tribos para o norte, 3 tribos para o leste, 3 tribos para o sul e 3 tribos à esquerda. E o tabernáculo ficava no centro dessas 2 milhões de pessoas. Então também eu fico imaginando que era bem esparramado, né, a habitação desse povo no deserto. E sabemos pelas Escrituras que a glória de Deus, ali representada pela coluna de nuvem de dia e coluna de fogo de noite, ficava exatamente em cima do Santo dos Santos, ali em cima da Arca da Aliança. Tenta imaginar um israelita comum. Fala para a esposa: estou pegando esse cordeiro aqui, estou pegando essa pomba, estou pegando esse animal sem mácula, e eu vou ter que ir lá prestar meus sacrifícios e confessar meu pecado. E aí tenta imaginar ele andando em direção àquela coluna, quase como não acontece isso às vezes quando a gente viaja, a gente vê uma montanha alta, uma montanha imponente, e à medida que a gente vai viajando na estrada, ela vai se aproximando de nós, e essa pessoa ela começa a andar, passando ali por outras famílias, cruzando outras tribos, levando a sua oferta nas mãos, vendo aquela nuvem se aproximando. À medida que ele se aproxima do tabernáculo, ele já começa a escutar muitos balidos de ovelhas, balidos de cordeiro, pessoas levando seus animais, as pessoas se aproximando. Ele chega num tabernáculo que é todo cercado, né, por uma cortina de mais de 2 metros de altura, e só há uma entrada, só há um caminho. E quando ele entra naquele tabernáculo, existe aquela multidão de sacerdotes e levitas trabalhando. A primeira coisa que ele vê ali no átrio exterior é o altar do sacrifício. E ele então procura o sacerdote, ele precisa se reconectar com Yahvé, ele precisa confessar seu pecado a Deus. Um sacerdote se aproxima, oferece aquele sacrifício ali no altar. E ele observa ali que um pouquinho mais para frente, no próprio átrio exterior, tem uma bacia de bronze, ou pia de bronze, onde os sacerdotes precisavam se lavar para poderem entrar no tabernáculo, e só os sacerdotes poderiam entrar no santo lugar. E depois que entram no santo lugar, havia dentro do santo lugar um lugar mais íntimo ainda, que era o Santo dos Santos, que só uma vez por ano o sumo sacerdote poderia entrar ali. E sabemos, a estola sacerdotal do sumo sacerdote tinha sinetes por toda a veste, e ele entrava nesse Santo dos Santos com uma corda amarrada na cintura, porque se os sacerdotes que estavam no lado de fora parassem de escutar a movimentação desse sumo sacerdote, significava que Yahvé não havia aprovado e autorizado aquele sacrifício, e eles também não poderiam entrar para tirá-lo de lá, então eles puxavam com uma corda esse sumo sacerdote. E aí eu fico imaginando esse israelita comum observando todo esse processo de relação com Deus. E suponhamos que ele pudesse pegar uma máquina do tempo e chegasse agora em Belo Horizonte, 2020, 26 de julho de 2020, e encontrasse com qualquer um de nós. E nós pudéssemos conversar com ele. E ele fala assim: rapaz, aconteceu alguma coisa maluca, eu viajei no tempo, eu cheguei aqui, não estou no deserto, estou procurando a coluna de nuvem, estou procurando a coluna de fogo, aonde que está o santo lugar, cadê o tabernáculo, eu estou precisando... E nós falaríamos o que com ele? Não, nada disso. Aquilo lá era uma figura, aquilo lá era uma sombra. Deus manifestou, Efésios 1, aquilo que estava oculto no tempo passado, foi manifestado agora. Ele falou: não, o que aconteceu? Não existe mais tabernáculo? Não existe não. Não existe uma casa que nós... Não existe não. Uai, mas então como que a gente faz? Porque eu sei que tem um lugar que é santíssimo, um véu que impede qualquer homem de adentrar na presença de Deus. Falaremos: não, amigo, esse véu foi rasgado.
Todos nós podemos acessar a presença de Deus. Foi rasgado? Que homem poderia fazer uma obra dessa? Falei, não, quem rasgou foi Deus. Não é isso que Mateus fala? De cima a baixo, não foi um trabalho humano, foi Deus. Deus pegou o véu e rasgou. Mas como que Deus rasgou isso? Que homem poderia fazer uma obra dessa? Falou, não foi homem que fez essa obra. Porque nos foi revelado, na plenitude dos tempos, que Deus tinha um filho. E esse filho era da mesma natureza de Deus. Deus como Deus. E esse Deus Filho se fez carne. Ele desceu entre os homens. Ele se ofereceu como o sacrifício perfeito, imutável e eterno, que traz agora acesso à humanidade a Deus. E esse israelita talvez fale assim, essa história ela é impressionante demais. Que alegria, a sua vida então deve ser maravilhosa. Você pode todos os dias estar na presença de Deus. Aí talvez nós falaremos, com certeza. Todo domingo eu vou na igreja. É isso. Às vezes eu leio uma Bíblia, às vezes eu leio um capítulo da Bíblia, oro com meu filho antes de dormir. Muito boa essa obra. Bom, eu tenho que confessar, não é todo domingo que eu estou muito animado de ir na igreja não, mas eu tenho que ir. Domingo bom de ir na igreja é quando eu estou no estacionamento, porque passa mais rápido o dia. Cuido dos carros, distrai mais, fica legal. Tem reunião que a gente parte o pão, as músicas são animadas, mas tem dia que o partir do pão é enrolado, arrastado. Mas tem dia que tem um irmão lá, tem um ciclano que quando ele compartilha eu até tolero, porque ele é engraçadinho, o tempo passa mais rápido. Agora, quando o ciclano fala, vou te falar, é difícil, viu? Aquela horinha custa passar na minha semana. Mas eu já desenvolvi algumas técnicas, eu fico de olho aberto olhando para a pessoa e minha cabeça vai embora. Mas é verdade, viu, israelita? O Senhor rasgou o véu. Louvado seja Deus. Nós temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. E me parece que essa experiência do deserto, ela se aplica muito a nós. Porque o Senhor Deus fala para mim e para você, eu quero que você experimente um descanso e um sentido de vida que não há nada nessa terra parecido. É claro, 1 Coríntios 10 não vai dizer que eles murmuraram e pereceram no deserto, Hebreus 4 não vai dizer isso também, que a incredulidade impediu o povo. Nós somos religiosos demais para murmurar. É difícil da nossa boca sair palavras como, eu não acredito em Deus. É difícil, nós somos religiosos demais para falar, Deus não me ama, Deus não se importa comigo, eu não acredito nas promessas de Deus para mim. Mas nós fazemos isso de outras formas. Nós não falamos, mas vivemos. O Senhor fala, vem, acessa a minha presença, eu rasguei o véu, tenha uma experiência na minha presença todos os dias, se deleite em mim mesmo. A gente fala, não, Deus, tem outras coisas que eu acho que eu tenho que buscar e tenho que preencher meu sentido de vida mais do que o Senhor. O Senhor não me leva a mal não, mas domingo eu estarei entre os irmãos ali. E esse processo, ele é um processo que nos leva a uma incredulidade, um esfriamento, e ele gera uma ruptura de acesso ao descanso de Deus. Não é que o Senhor Deus ele é maldoso, ele fala, então não vou te abençoar. Não, ele fala assim, você não está entendendo, eu sou a bênção. Se você não me quer, você será afetado nas consequências da sua história. Se você não crer em mim, você não pode entrar na terra do descanso. E um dos vetores que nos levam à incredulidade é porque nós ficamos olhando muito os habitantes da terra. Assim como aqueles espias, nós olhamos os habitantes da terra
e esquecemos que fomos chamados para uma outra experiência. Esquecemos que fomos chamados para sermos completamente diferentes. Nossos sonhos, nossas esperanças, nossas promessas, aquilo que aninha o nosso coração, são completamente diferentes. Mas quando nós começamos a olhar para os habitantes da terra, e as dores, os medos, os anelos, os desejos dos habitantes da terra nos influenciam, a promessa de Deus ela se torna inviável para nós. E é interessante, não sei se você notou essa expressão, né, que lemos aqui em Números, quando o Senhor Deus fala para Moisés: por 10 vezes eles me tentaram. Eles viram a minha glória e não creram. Como é possível? Eu fiz isso por eles. Eles acham que eu não sou capaz de fazer isso aqui? E aí eu fiz essa conta de padaria. E aí os irmãos considerem se faz sentido ou não, se eu estou exagerando ou não. Mas eu reúno aqui há mais de 21 anos, 4 domingos por mês como média. 4 vezes 12, 48 vezes 21. Fiz antes a conta, irmãos, 1008. Eu não sou muito de faltar reunião, os irmãos sabem disso. Mas eu fiquei pensando assim, será que só entre esses irmãos aqui, eu já parti o pão mais de 1000 vezes? Será que não pode acontecer isso comigo, do Espírito Santo falar comigo: Pablo, você mais de 1000 vezes me colocou à prova, me tentou. Sabe por quê, Pablo? Porque a minha glória é manifesta nessa mesa. E se você não crê na obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário para você, você não vai entrar na terra do descanso. Porque essa é a minha glória. É falarmos para uma pessoa: não, você não está entendendo. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu único Filho, que, como Mateus leu nessa manhã, que me transportou para um outro reino, pagou o meu preço. Eu agora sou propriedade exclusiva de Deus, sou raça eleita, sou nação santa. O véu foi rasgado, Deus abriu um acesso para que eu esteja na presença dEle todos os dias da minha vida. Mas se nós não crermos nisso, se essa informação, ou se esse grande amor de Deus não é capaz de alicerçar a nossa fé, o que faremos? Então, o meu encorajamento para os irmãos é considerarmos essa grande salvação. Me parece que é um pouco essa linha de pensamento que Hebreus 10, o escritor de Hebreus fala, no capítulo 10. Porque no versículo 19 ele fala: tendo intrepidez, irmãos, de entrar nesse novo e vivo caminho feito pelo sangue de Jesus Cristo. Porque o corpo do Senhor Jesus, ele era o véu. E ele foi partido por nós, e ele abriu esse acesso ao Pai. E ele continua o texto, né, e nós conhecemos bem, usamos muito o versículo 25 desse capítulo, dessa passagem: não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Mas no versículo 26, o escritor de Hebreus fala assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, não há mais sacrifício, nem outra coisa que Deus pode fazer. E no versículo 29, o escritor de Hebreus faz uma pergunta que eu e você precisamos responder. Porque a lógica dele é, lembrem-se, ele está falando para Hebreus. Ele fala assim: eu quero que você me responda o seguinte: se lá na época de Moisés, uma pessoa era condenada à morte sem misericórdia, por descumprir a lei de Moisés, através do testemunho de 2 ou 3 pessoas, deixa eu te fazer uma pergunta: qual o castigo você acha que uma pessoa merece quando ela profana o sangue da aliança com o qual ela foi santificada? O que você acha que a gente merece? Se depois que tivemos pleno conhecimento da verdade, se todos nós descobrimos que o véu que nos separava de Deus foi rasgado, que o acesso que me dá até Deus não está em mim, está na obra de Cristo, em que o Senhor me santificou pelo sangue perfeito do Cordeiro de Deus, o que pode acontecer conosco? Se daqui a 2, 3 horas nós vamos viver uma semana
desconectados dele, não acessando o Santo dos Santos. Como Hebreus 6 vai dizer também, né, uma vida de fé que penetra além do véu. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor me perdoe, e que o Senhor esquente a nossa fé enquanto partimos esse pão. Isso aqui, irmãos, é glória. Isso aqui é glória. É a glória de Deus entre os homens. Deus me amou. Deus morreu por mim na cruz do Calvário. Deus pagou os meus pecados. Essa é a sentença que o Senhor Deus fala para Moisés: todos aqueles que viram a minha glória e não creram, não entram na terra do descanso, não podem desfrutar de mim plenamente. E eu gostaria, como uma forma de oração, que cantássemos aquele cântico tão pequenininho, mas me parece tão significativo do obrigado por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer, por tuas promessas e pelo que o Senhor é. Eu não sei o que Paulo e Silas estavam cantando ali quando estavam açoitados e presos naquela masmorra em Filipos, mas essa é uma das minhas sugestões. Pessoas presas, espancadas pelos homens, espancadas pela vida, injustiçados, machucados, algemados, escuro. Mas a Bíblia fala lá em Atos, era meia-noite e eles cantavam louvores a Deus. Eu imagino que essa poderia ser uma das pautas do cântico de Paulo e Silas. Senhor, obrigado por ter morrido em meu lugar. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer. Eu quero te agradecer. Né? Que o Senhor fale ao nosso coração. Não tem visitantes hoje. Estamos absolutamente em família aqui. A minha oração é que o Senhor abra os meus olhos e eu perceba a glória dessa mesa, porque a glória dessa mesa aponta para uma pessoa que é a glória de Deus. Esse é o testemunho tão bonito que João dá, que o Verbo se fez carne, andou entre os homens e vimos a sua glória. A nossa glória não está na cura do Covid, a nossa glória não está em salário, a nossa glória não está em filhos, nossa glória não está na nossa aparência, a nossa glória não está no carro, a nossa glória não está onde eu moro, a nossa glória. Que sejamos como Caleb, que o Senhor possa dar esse testemunho de nós, que o Senhor possa falar assim: Oséias, achou-se nele um outro espírito, alguém que creu em mim, viu a minha glória e creu que se eu não poupei o meu único filho, eu darei para ele tudo o que ele precisa. Que o Senhor nos abençoe.